A santa paz de Deus. Meu nome é Crislaine, sou da cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Sinto te contar uma obra no qual o Senhor fez na minha vida. Tinha 24 anos, por permissão de Deus, conheci um rapaz no mundo. Esse moço era testemunhado dessa graça gloriosa. E começamos um relacionamento. E por permissão de Deus, o Senhor fez como se nós noivássemos. E nós não tínhamos condição de casar. No civil é muito caro, tem toda uma burocracia para casar, o custo não é muito baixo. E por permissão de Deus, a família desse moço são evangélicos, servem a Deus por graça e misericórdia na Congregação Cristã do Brasil. E a minha sogra me fez um convite para conhecer essa igreja, essa graça. E eu, católica, cresci em outra denominação. Toda a minha juventude, minha adolescência foi dentro da igreja católica. E por permissão de Deus eu me encontrava desempregada e sempre eu tive fé em Deus, sempre fiz minhas orações da forma que eu achava que estava correto. Por permissão de Deus fui fazer a vontade da sogra de conhecer essa graça. E quando eu entrei dentro da congregação, vi o que eu nunca tinha visto antes, uma decência totalmente diferente de outras denominações, a forma, o comportamento, o andar do culto. E na palavra, o irmão que presidia o santo culto falou a minha oração. E eu fui em busca de uma porta de emprego aquele dia. Eu fiz na minha oração, eu dizia: Senhor, se Tu é Deus nesta congregação, Tu vai falar a minha necessidade. Preciso de uma porta de emprego. E na exortação da palavra, Deus tomava o seu servo que pregava assim: Deus vai deixar as 99 e vai falar com uma alma que entrou aqui hoje. Você disse: se for Deus nessa congregação, vai dizer a minha necessidade. Prega a Deus para você. Vou abrir uma porta na tua vida, num lugar que não passou nem na sua mente, nem desceu no coração. Vou mostrar que eu sou Deus nessa congregação e sou Deus na tua vida. Agradeço a Deus que essa palavra foi num dia de domingo. No sábado daquela semana, Deus abriu a porta de trabalho na minha vida, aonde eu me encontro nesse lugar até os dias de hoje. Já se completa 5 anos dessa porta de emprego no qual o Senhor abriu na minha vida. Agradeço a Deus também nesse relacionamento. Nós não tínhamos condições de nos casar, e o Senhor criou todos os caminhos, cumpriu o desejo do meu coração, onde preparou o nosso casamento no civil. E como o desejo de toda mulher é casar vestida de noiva, eu tinha um sonho de casar vestida de noiva. Agradeço a Deus que nós, sem condições, irmãos, Deus preparou o meu vestido, que era o meu sonho, casar de noiva. O Senhor preparou um vestido de longe. Chegou no dia do meu casamento, experimentei esse vestido e Deus manifestava o selo da promessa nas irmãs na qual eu me vestia. Agradeço a Deus que Deus preparou todos os móveis da minha casa e tudo o que eu tenho hoje, o Senhor que preparou. Agradeço a Deus que dessa obra do meu casamento já se completa 5 anos do meu casamento, e com 3 meses de casado, o Senhor se compadeceu em chamar nós nessa graça. Agradeço a Deus por tudo, seu nome seja louvado. A santa paz de Deus com todos os irmãos. Sinto de compartilhar com os irmãos uma obra que o Senhor fez na minha vida. Meu nome é Crislaine, sou da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Em continuação ao outro testemunho, Deus pede para contar como o Senhor fez a minha conversão, irmãos. Agradeço a Deus que eu tinha as manias do mundo, a vaidade desse mundo, e congregava só nos dias de domingo por conta da rotina do trabalho. Trabalho em um supermercado, então são 8 horas trabalhadas. Saio do mercado às 8h30 da noite. E só podia congregar no domingo. Então, um domingo eu ia para o culto, o domingo seguinte ia para o mundo. Agradeço a Deus que numa noite o Senhor me deu uma revelação
Enquanto eu dormi, eu sonhei que eu estava gestante, com uma barriga muito grande, na ânsia de dar à luz. Agradeço a Deus que nesse sonho eu entro em trabalho de parto e eu dou à luz a uma criança do sexo masculino, uma criança saudável, perfeita, uma criança branca do olho azul. Agradeço a Deus, irmãos, que acordo desse sonho, dessa revelação. Procuro essa criança até embaixo da cama, irmãos, porque foi tão real, tão perfeito, que a minha carne como se doía, como se realmente eu tivesse dado à luz. Agradeço a Deus que eu fiquei perturbada com esse sonho, porque foi muito real, porque a minha carne doía. Como que a carne do ser humano vai doer num sonho? Eu não entendi o que era aquilo, não entendi, mas foi tão real que eu peguei aquela criança no braço. E foi um sonho, eu não entendia isso. Contei para o meu sogro, que era servo de Deus, e ele traduziu, falou: filha, essa criança é a graça do Filho de Deus, é a sua conversão. Tá aí dentro, é espiritual, filha, não é carnal. Ele respondia para mim. Mas eu não entendia, irmãos. Eu era criatura, eu não entendia isso. Eu falava: mas como que é espiritual se a minha carne dói? E ele respondeu: filha, é vivo. É a graça do Filho de Deus, existe e está na sua vida. Agradeço a Deus que o Senhor foi trabalhando muito na minha vida, foi tirando as manias, vaidade do mundo. O Senhor tirou a vontade de tomar aquela cervejinha, tirou a vontade de tirar o arguile, esses cigarros eletrônicos. O Senhor foi me libertando. Confesso que não foi um processo fácil, teve algum choro, alguma dor, mas agradeço a Deus que cada dia o Senhor está limpando mais e o nome de Deus está sendo sempre glorificado. Agradeço a Deus também que, após obedecer a Deus, sofri uma guerra espiritual muito grande, irmãos, porque era criatura, sempre vivi no mundo, fazia as coisas que o mundo gostava, e quando o Senhor me chamou, o Senhor abriu meus ouvidos, abriu o meu ver, o meu olhar. A gente começa a ver e ouvir coisas que nunca tinha visto, né? Agradeço a Deus que numa noite, enquanto eu preparava o jantar, na minha cozinha tem uma janela blindex e a minha pia fica de frente para ela. Agradeço a Deus que, preparando o jantar para o meu esposo, olhei para fora da minha casa. Eu moro de fundo com a casa da minha mãe. Eu vi um espírito, irmãos, em cima da casa da minha mãe, e ele me observava. Agradeço a Deus, irmãos, que eu vendo aquilo, a minha carne estremeceu. Foi uma visão tenebrosa, irmãos. Não consegui dormir à noite, orei a Deus e chorei muito. Meu esposo se assustou, perguntou o que estava acontecendo, porque chorava daquela maneira. Eu contei a visão que Deus me dava. E ele se espantou, não disse nada, só me observou. Agradeço a Deus que na outra noite, irmãos, quando chegamos em casa à noite, 8h30, que saía do mercado, esse espírito veio me perturbar mais uma vez, irmãos, e eu surtei. Dei um grito, entrei em choque, porque a nossa carne não tem preparação para certas coisas, né, irmãos? Pensa numa guerra espiritual terrível. Agradeço a Deus que saímos de casa, porque eu não conseguia ficar aqui. A guerra era comigo, né, irmãos? Não me importava o lugar que eu fosse, eu ia até essa guerra, mas em casa eu não podia chegar. Agradeço a Deus que, chegando na casa dos meus sogros, cheguei chorando muito e tremia muito, irmãos, muito, uma guerra muito grande. Não contei a eles o que estava acontecendo, mas eu estava muito apavorada, muito assustada, e eles numa paz, irmãos, sem igual, uma paz, e tentava me acalmar, mas não tinha calma, irmãos, era desesperador, né? Eu chorava muito, minha sogra preparou uma água com açúcar, tentando me acalmar, e calma, o que está acontecendo, o que foi. Contei a eles a visão que dava e que eu não queria ter aquela visão, que eu não queria ver aquilo e que eu não tinha paz na minha casa. Agradeço a Deus que fomos orar a Deus. Deus tomava uma serva na linguagem dos anjos
expulsou aquele espírito e me colocou em liberdade. Eu estou dizendo que Deus é bom. Agradeço a Deus, irmãos, por muitas obras o Senhor tem feito com a gente. Agradeço por esse tempo o Senhor ter nos sustentado, nos guiado no seu caminho, tem ensinado nós a ser crente na terra. Rogo dos irmãos que orei a Deus por nós, para a gente sempre dar um bom testemunho dessa obra. Agradeço a Deus por tudo. Seu nome seja sempre louvado.